sei se deu para você ouvir, mas essa música do Ademar de Campos, Amigo de Deus, ele com a Ana Paula Valadão. Uma vida com propósito. Por que amigo de Deus? Nessa segunda-feira, dia 20, acho que foi dia do amigo. E um dos propósitos para a nossa vida é nos tornar amigos de Deus. No texto de Romanos, capítulo 5, verso 10, diz assim: como tivéssemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte do seu Filho, enquanto éramos seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Deus quer ser o seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, a gente tem vários aspectos, né? Deus como autor, criador, senhor, mestre, juiz, redentor, rei, salvador e muito mais, né? Porém, existe uma verdade que é espantosa aí, é a amizade, que é o que Deus deseja, é o que Deus almeja, que nós sejamos amigos dele. Você olha para o Gênesis, no Jardim do Éden, e você vê ali uma relação de amizade entre Deus, Adão e Eva, onde eles caminhavam com Deus. Não tinha ritual, gente, não tinha cerimônia, não tinha templo, era só uma caminhada, um relacionamento carinhoso, profundo, íntimo com Deus. E é isso que ele quer conosco. É isso que ele ainda quer com a humanidade, um relacionamento livre de culpa, de medo. Era o que Adão e Eva desfrutavam, era o que Adão e Eva tinham com Deus. E nós somos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mesmo após a queda. A gente perdeu isso na queda, mas Deus quer isso conosco por meio do Senhor Jesus Cristo. E poucas pessoas no Antigo Testamento puderam ser chamadas e tiveram esse privilégio de ter a amizade de Deus, serem amigos de Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque, Noé foram amigos íntimos de Deus. Mas só que o que a gente mais percebe é o medo, a relação de medo com Deus e não uma relação de amizade, que era muito comum no Antigo Testamento. Mas o que eu vejo hoje também é o grande número de pessoas que se achegam a Jesus, mas não por amor, amizade, adoração, mas por medo do inferno. Não é uma relação saudável com o Senhor e nem legítima, né? Jesus, ele mudou essa situação quando ele pagou os nossos pecados na cruz, mas aquela simbologia maravilhosa de rasgar o véu de alto, não é do alto para baixo, mas é de baixo para cima. Ele rasgou aquilo, né? Indicando esse acesso que a gente tem direto a Deus, né? E ao contrário dos antigos sacerdotes lá no Antigo Testamento, que tinham que ter toda uma preparação para conversar com Deus, para se encontrar com Deus. Gente, aqui estamos preparados para conversar com Deus, estamos preparados para chegar diante de Deus, para sermos amigos íntimos de Deus. A gente pode celebrar isso com muita alegria. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus, do sacrifício do Senhor Jesus. Tudo foi feito por Ele, por meio de Cristo Jesus, que nos transforma em amigos. Nós éramos inimigos de Deus e agora somos amigos. E Deus nos convida, você vê isso em João 1:3, 2 Coríntios 13:14, que Ele nos convida para desfrutar dessa amizade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse em João 15:17 que ele não já nos chama de servos, mas como o Senhor faz, em vez disso ele nos chama de amigos, porque tudo que eu ouvi do Pai eu também lhes tornei conhecido. A palavra amigo tem um vínculo muito importante com a palavra padrinho de casamento, porque você chama para padrinho quem você tem um vínculo de intimidade, né? Que você conta com aquela pessoa, não é para dar presente. Aquela pessoa é para te ajudar na história do teu casamento.
no caminhar do teu casamento. E é esse vínculo de amigo íntimo, de manter confiança, porque assim, um rei, a guarda dele, os servos dele, ficam uma distância dele, mas os amigos íntimos, o círculo de confiança fica perto e tem acesso a informações confidenciais. O que Deus quer, que às vezes é difícil para a gente entender, é esse relacionamento íntimo e de amizade, porque Deus quer que a gente conheça Ele profundamente, porque Ele está vivendo, criando a história, Ele criou a raça humana, criou essa terra maravilhosa, habitável, essa fartura com tempo, com espaço, a fim de que a gente busque Ele. Esse é o nosso princípio de vida. Não é ficar buscando coisas, mas é buscar a Deus. Não é ficar tentando apalpar coisas no escuro, mas é andar na luz, em direção à luz e sermos amigos de Deus. Conhecer a Deus é o nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele disse, Jeremias 9:24, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Olha que privilégio, isso é um privilégio. E é difícil a gente imaginar uma amizade íntima com esse Deus perfeito, invisível, onipotente, e nós como seres tão limitados e pecadores que nós somos, às vezes a gente entende a relação criatura e criador, a gente entende servo e senhor, pai e filho, mas amigo envolve muitas outras coisas, né, que não envolve com essas outras relações. Então, é essa proximidade de amizade que Deus quer que a gente tenha com Ele, onde a gente rasga o coração para os amigos. Hoje, eu quero ver de uma forma bem breve, duas coisas que nos levam a nos tornar mais íntimos de Deus. E nos próximos estudos a gente vai ver mais 4. Tá ok? Primeiro, nos tornar amigo de Deus é uma conversa constante. A gente jamais vai cultivar um relacionamento íntimo com Deus só indo na igreja uma vez por domingo. Agora menos ainda, porque a gente nem vai. Ou assistindo um vídeo uma vez na semana. A gente disponibiliza aí os nossos devocionais, mas às vezes você não tem tempo para assistir. Às vezes só o culto de domingo, às vezes na segunda-feira. Não adianta. Não adianta. Você tem que ter uma amizade, é construir, é compartilhar todas as nossas experiências. É lógico que é muito importante você ter seu tempo diário de relacionamento com Deus, consagrado a Deus, mas Ele quer ser mais do que um compromisso na sua agenda, de você colocar o despertador do relógio para falar assim, agora eu vou falar com Deus. 10 minutos. Não, Deus quer muito mais. Ele quer estar envolvido em todas as suas atividades, em todas as suas conversas, em todos os seus problemas, ao longo do todo o seu dia. Nós podemos manter uma conversa com Deus em todo o tempo, fazendo coisas que a gente faz normalmente. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, ora todo o tempo, ora continuamente. Então, enquanto eu faço compra, eu trabalho, eu faço comida, eu limpo a minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu vou ao supermercado, eu volto, isso eu estou orando, eu estou me comunicando com Deus. Um conceito que as pessoas têm errado é que achar que passar um tempo com Deus é só ficar sozinho. É muito importante. É muito importante esse tempo só. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, é a oração que você faz em secreto, Deus vai ouvir. É muito importante. Mas não é só isso. Não é só isso. Passar um tempo com Deus, só você e Ele é muito importante, mas a gente precisa ter uma prática da presença de Deus. E teve um livro chamado A Prática da Presença de Deus, que foi escrito no século XVII por um irmão, um monge francês chamado Lourenço, e ele era capaz de tornar as coisas mais banais e insignificantes em louvor e adoração, comunhão com Deus. A chave de uma amizade com Deus, ele dizia, não é mudar o que você faz, mas mudar a sua atitude
atitude em relação ao que você faz. Entende? Não é mudar o que você faz, mas mudar a sua atitude. Porque você pode comer, tomar banho, trabalhar, relaxar, jogar o lixo fora. Se você mudou a sua atitude, você muda a sua adoração contínua na presença de Deus. Hoje em dia, frequentemente a gente sente essa necessidade de escapar aí da rotina para adorar a Deus. É porque a gente não consegue aprender a adorar a Deus em todo o tempo. Dá a impressão de que eu tenho que ir lá, fechar, ficar 4 horas, 2 horas, 15 minutos fechado com Deus, aí eu vou e sigo a minha vida. E não é assim. A gente olha para o Jardim do Éden, a gente vê adoração em todo o tempo. A gente olha para o nosso tempo e não vê adoração em todo o tempo. A gente não vê. A gente tem que marcar no calendário para conseguir falar com Deus. E a gente precisa entender e manter o foco da nossa vida em Deus. E esse foco da nossa vida tem que ser em todas as coisas. Num tempo que nós vivemos hoje, em que as pessoas têm uma falta de concentração muito grande, eu falo por mim, se o negócio começa a demorar muito, eu já disperso. Essa é uma sugestão de mais de 450 anos atrás. Fique, orem continuamente. Ele usa a expressão oração de um fôlego. Um fôlego, oração de um fôlego. Que é naquele momento, frases curtas: Senhor, me dá graça. Senhor, me dá direção. Obrigado, Senhor. Essas são as orações de fôlego. É diferente daquela que você realmente vai sentar, vai ler sua Bíblia, vai colocar outras situações diante de Deus, mas falar, usar trechos bíblicos. Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Senhor, tu é a glória, tu é a honra, teu é o poder, o domínio pelos séculos a séculos. Amém. E fazer essas orações de fôlego, quanto mais, melhor. Entenda que a oração, em todo o tempo, continuamente, a motivação é honrar a Deus. Não é controlar Deus. Não é tentar fazer de Deus um ídolo, onde eu ponho ele na parede e falo: Senhor, agora me dá não sei o que. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Não. A oração é o de fôlego, é honrar a Deus, adorar a Deus pelo que Ele é, louvar a Deus pelo aquilo que Ele faz. A necessidade, ela é apresentada diante de Deus, mas segundo a soberania do Senhor, ela vai ser, a resposta dele vai ser sim, não, talvez, espera, sei lá, mas o objetivo é honrar a Deus, e a gente não pode tirar isso de mente, de forma alguma. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, gente, é um hábito. Você tem que treinar a sua mente. Porque você fica pensando um monte de outras coisas, então a gente precisa começar a praticar isso, de repente colocar lembretes. Teve uns monges beneditinos que eles têm um relógio nos seus mosteiros e ele bate de hora em hora, que é para os monges lembrarem de orar. Estão lá, de repente seria uma boa você colocar aí no seu celular de tempos em tempos para você lembrar, até que se torne um hábito. Se você faz 21 dias consecutivos, depois isso se torna um hábito, você não vai precisar nem de lembrete para fazer isso. Tornar-se amigo de Deus também, a segunda coisa, é uma meditação contínua. Então a primeira coisa é uma conversa fluente com Deus, que é a nossa oração, tanto em secreto, aquele tempo que você separa para isso, tanto como a oração de fôlego, que você faz isso o dia inteiro, honrando a Deus. E a meditação, gente, é meditar na palavra, meditar no que Deus fez, em quem Ele é, naquilo que Ele pode fazer. É impossível ser amigo de Deus deixando de lado o conhecimento que Ele diz. Não dá para amar Deus se você não conhece a Deus. Não tem como. Sem conhecer a palavra.
O que é revelado a Deus através da sua palavra. A Bíblia diz que ele se manifestava a Samuel através da palavra. E ele usa o mesmo método hoje. A gente não dá conta de ficar estudando a Bíblia o dia inteiro, mas eu posso trazer à minha mente versículos da palavra e pensar sobre aquilo, para que aquilo traga uma motivação, uma transformação na minha vida. Meditação é uma palavra que as pessoas é muito mal interpretada, né? Tá pensando em meditação, aí você já pensa no fulano sentado, né, com os dedos assim, não sei se é assim, sei lá como, e transcende espírito, isso. Gente, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Meditação é concentrar os pensamentos, que qualquer pessoa pode adquirir isso e colocar em prática em qualquer situação. Quando você se mantém pensando repetidamente no problema, isso se chama preocupação. Quando você se mantém pensando repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Você sabe se preocupar? Então você sabe meditar. Pronto. Basta que a gente desvie esses pensamentos dos problemas para os versículos bíblicos. Porque quanto mais você meditar na palavra, menos complicações, preocupações você vai ter. A razão pela qual Deus considerava Jó e os amigos, Davi e os outros como amigos íntimos, é porque eles valorizavam a palavra acima de qualquer outra coisa. E estava sempre ali. Jó reconheceu, e ele, 23:12, ele disse assim: deis mais valor às palavras de sua boca do que meu pão de cada dia. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, e elas estão constantemente nos meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Amigos dividem segredos. Isso é amizade. Você divide segredo. Deus vai partilhar segredos com você. Você vai partilhar segredos com Deus, desenvolvendo o hábito de pensar na palavra do princípio até o fim do dia. Isso você precisa tirar a sua Bíblia, a poeira da Bíblia, e trazer aquele texto. Esse é o segredo de Abraão, foi o segredo de Abraão, foi o de Daniel, foi de Paulo, foi dos apóstolos, e é o seu segredo, é o meu segredo, para uma intimidade com Deus. Gente, o que a gente não pode fazer é ler a Bíblia ou ouvir um sermão e deixar para lá. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. A gente tem que desenvolver a prática de, como a vaca, o boi faz, ruminar. Ele come, fica mastigando. A gente precisa ruminar aquela palavra. Você ouviu um sermão, gente, anota. Leva um caderno e escreve o que está falando e depois rumina aquilo lá durante toda a sua semana. Cada um versículo bíblico, escreve ele e deixa aquele segredo da palavra ser doce aos teus lábios, na tua boca, encher o teu coração. Salmo 25:15 diz assim: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas ele revela os segredos dos seus planos. Isso é na tradução da Bíblia Viva. Consegue entender essa grandiosidade da amizade que Deus quer ter comigo e com você? De sair de uma vida superficial para uma vida de profundidade. Uma vida de profundidade não é ter todos os nossos problemas sendo resolvidos, mas ter o nosso coração cheio da paz que vem do Espírito de Deus. A paz em meio ao caos. É ter direção onde ninguém mais tem e a gente tem, porque nós desviamos de preocupações e nos concentramos em Deus, porque é Deus que vai trazer a paz que excede o entendimento humano para dentro de nós, a direção que a gente precisa para ir para lá, para cá e o que fazer. No próximo estudo, nós veremos mais 4 atitudes
sobre como cultivar uma amizade com Deus. Mas não espera a semana que vem. Não espera. Começa hoje. Começa agora. Na hora que a gente terminar, na hora que você acabar, ore. Eu não sei que hora que você vai ver isso, mas ore. Já começa a colocar no teu dia as orações de fôlego. Coloca no teu dia o seu momento, você e Deus, para ler a palavra. Traz esse texto, degusta esse texto. Às vezes é melhor ficar num texto a semana inteira do que ler 30 capítulos e não degustar. Deguste a palavra. Medite sobre a palavra, deixa ela sair daqui, vir para cá e transformar a sua realidade. Então, ore, medite. As orações permitem que nós falemos com Deus. As meditações permitem que Deus fale conosco. E as duas coisas são extremamente importantes para que nós sejamos amigos de Deus. Obrigada por investir o seu tempo em mais um estudo de uma vida com propósito. Que Deus te abençoe e que você ore bastante cada vez mais. Que você medite profundamente na palavra do Senhor. Um grande beijo. Paz.